Oi meninas, hoje a aula é polêmica. A gente vai falar de um assunto muito odiado por muita gente, que é o tempo verbal present perfect. A gente vai falar sobre quando usar o present perfect e qual a diferença dele com o present perfect continuous. Por exemplo, present perfect I've lived in Sydney for 3 years ou I have been living in Sydney for 3 years. Esse seria o present perfect continuous. A gente vai falar um pouco dessas diferenças. Vamos lá? Então, quando a gente vai usar o present perfect? Sempre que a gente quiser falar de ações que aconteceram no passado, mas ainda repercutem no presente, ou de uma ação que aconteceu no passado, a gente não sabe exatamente quando foi, mas a ação é mais importante também do que exatamente quando ela aconteceu. Uma frase do present perfect que a gente usa muito e ela é muito confundida também por quem tá aprendendo inglês é, por exemplo, falar I have been to Paris, vamos supor. Eu já estive em Paris, eu já fui para Paris. Primeiro a gente usa o been to e não been in, que seria o normal de pensar que a gente usaria por ser lugar, porque o been to dá essa ideia de deslocamento, de viajar. Eu já estive nesse lugar, tipo, eu saí da onde eu tô pra ir pra esse lugar. Então, quando a gente quer falar que a gente já esteve em algum lugar, já viajou pra esse lugar, sempre vai ser been to. E por que o present perfect? I have been to Paris e não I went to Paris, num passado simples. Porque no present perfect a gente vai focar muito mais na ação em si do que em quando ela aconteceu. Quando eu falo I went to Paris, é uma frase correta, porém eu preciso falar quando ela aconteceu. I went to Paris last year. O que é verdade. Agora, se eu só quero falar pra você que eu já estive em Paris, e na verdade eu posso até acrescentar que eu já fui pra Paris 2 vezes, eu posso falar I have been to Paris twice. Por quê? Porque quando eu fui não importa pra nossa conversa, importa muito mais que eu já fui 2 vezes. Então a frequência que eu fui ou até o fato de que eu fui pra Paris. Então essa primeira frase que a gente ouve muito e que também se erra muito é falar I have been to um lugar, um país, uma cidade, um restaurante. E a gente pode até usar no negativo. Eu posso falar I have never been to KFC. Eu nunca fui no KFC. Ou I have never been to Japan. Eu nunca fui pro Japão. Por que que a gente não vai usar o I never went? Que seria a tradução literal no português. Eu nunca fui. Porque tá errado. Quando a gente quer falar de algo que a gente ainda não fez, mas se eu quiser, eu posso comprar uma passagem amanhã e ir pro Japão. Só falta dinheiro, mas eu posso. Então a gente não pode usar o passado simples, que é o went. I never went. Não, I've never been to Japan. Agora, por que que eu não falaria, por exemplo, I didn't go to Japan? Eu não fui pro Japão. Nesse contexto de que eu ainda não fui, eu nunca estive no Japão, também tá errado, porém gramaticalmente essa frase está certa, porque se eu falar I didn't go to Japan, eu estou te falando de algum momento específico, que daí no nosso contexto de fala eu preciso te falar, é que eu ia pro Japão e eu não fui. Tipo, eu ia semana passada, mas acabou que não deu certo e eu não fui. I didn't go to Japan. Então eu preciso deixar claro, igual no exemplo que eu já usei anteriormente, se eu estiver usando o passado simples, de quando isso aconteceu. Nesse caso, no negativo, eu não fui pro Japão ano passado, quando eu ia, mas alguma coisa deu errado. I didn't go to Japan last year like I said I would, because my grandma died and I had to cancel everything. Então eu não fui pro Japão ano passado, como eu tinha te falado que eu ia, porque minha avó morreu e eu tive que cancelar tudo. Então a gente pode sim usar o passado simples nesse contexto, mas não no contexto que eu nunca estive num lugar, nunca fui para um lugar. Se eu quero usar isso, é sempre o present perfect. Entenderam esse começo? Então, nós usamos o present perfect para falar também de uma ação que ela começou no passado e ainda é verdade ou ainda repercute no presente. Usando o exemplo que eu falei no começo de I have lived in Australia for 3 years ou I have been living in Australia for 3 years, ambas frases estão gramaticalmente corretas. Porém, se eu falar I have lived in Australia for 3 years, o fato de eu estar morando na Austrália é muito mais importante do que o tempo em si, 3 anos. Agora, se eu usar I have been living in Sydney or in Australia, que é o present perfect continuous, for 3 years, a duração
é muito mais importante do que o fato em si. É uma coisa assim sutil, é uma diferença sutil, ambas estão corretas gramaticalmente, porém essa questão de poder usar tanto o present perfect quanto o present perfect continuous não acontece com todos os verbos, na verdade acontece com alguns verbos. E, por exemplo, live, work, study, são 3 verbos que a gente consegue usar ambos tempos verbais que vão ter o mesmo significado, mas com focos diferentes. Então, o present perfect continuous sempre vai estar focando na duração e o present perfect no fato em si. Então, falando de estrutura, para deixar mais gravado aqui para vocês, o present perfect a gente vai usar o sujeito, vou falar I, mais o verbo have ou has. Se for he, she, it, vai ser has. Se for todo o resto dos sujeitos, vai ser have. E o verbo no past participle, que é a terceira coluna daquela coluna de verbos que a gente aprende na escola, que é o verbo no infinitivo, o verbo no past simple e o verbo no past participle. Então, be é was, were, past simple, past participle é been. Live é um verbo regular, live, lived, lived. Então, past participle de live é com ed no fim, assim como o past simple. Mas verbos como, por exemplo, eat, que é um verbo regular, past simple, ate, past participle, eaten. Verbo see, saw, past simple, seen, past participle. Take, took, taken. E o verbo write, que vira wrote e past participle, written. Então, se eu for falar, por exemplo, que eu já escrevi 10 cartas pro meu pai e ele nunca respondeu, eu vou falar I have, ou na fala I've written 10 letters to my dad, but he never wrote back. Eu escrevi 10 cartas pro meu pai, mas ele nunca escreveu de volta. Um exemplo hipotético, ninguém mais escreve carta. Mas por que a gente não usa wrote nesse sentido? Justamente porque a gente tá focando mais no fato de que eu escrevi cartas. Quantas cartas eu escrevi, muito mais do que quando isso aconteceu. Agora, eu posso muito bem usar o past simple e te falar quando que eu escrevi 10 cartas. Então, last year I wrote, passado simples, 10 letters to my dad, but he never wrote back. Então, nesse contexto, a gente usaria o past simple. E aproveitando já, deixa, eu sei que a aula não é disso, mas por que seria to e não for? Que é outra aula que também tá vindo por aí. Porque o for, a gente, nesse contexto, se eu falaria for my dad, eu peguei e escrevi uma carta porque meu pai, sei lá, quebrou a mão e não consegue escrever. Eu escrevi por ele, não para ele. Então, se meu pai quebrou a mão, precisei escrever carta que ele precisou enviar para outra pessoa, eu falaria I wrote letters for my dad. No sentido de que eu fiz um favor para ele, entenderam? E eu falei para vocês que existem muitos verbos que a gente pode usar tanto present perfect quanto present perfect continuous, mas vão ter focos diferentes dependendo do contexto que a gente usar. Porém, existem verbos que a gente nunca pode usar o present perfect continuous. Eles são os stative verbs, que são verbos que falam de sentimento, pensamento e posse. Se você está me assistindo no YouTube, esse é um pedaço da minha aula de Present Perfect que está na minha comunidade Unlock Your English, feita para mulheres imigrantes que querem evoluir no inglês no seu tempo, num espaço super seguro, com aula de conversação, com dicas diárias, com uma classroom cheia de aulas focadas nas dificuldades das pessoas, das mulheres que moram fora. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, tem 7 dias grátis. Se não, é US$ 11 americanos por mês que você paga para ter acesso a tudo isso. Mas use o link abaixo que você vai ter 7 dias para experimentar, para fazer uma aula de conversação e acompanhar as dicas diárias que eu posto por lá. Além de tudo isso, tem uma thread semanal que as participantes podem colocar suas dúvidas, dar sugestões, até de assuntos para as aulas que eu gravo e posto lá na comunidade. Então, se você quer fazer parte, clica no link aqui abaixo e para finalizar essa aula também.